Boa noite a todos. Tudo bem? Eu coloquei para gravar aqui, que eu estou com alguma dificuldade hoje, não sei por qual razão, para transmitir no YouTube. Então, pelo menos assim, fica gravado e depois eu faço o upload para lá, para a nossa aula ficar salva, tá? Pessoal, nessa aula de hoje, como eu já havia antecipado na aula anterior, nós vamos trabalhar com a escola positiva da criminologia, né? Aquela escola capitaneada por Cesare Lombroso, que já mencionamos algumas vezes aqui nos nossos debates, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, né? E agora a gente vai fazer um estudo mais sistematizado, vamos dizer assim, dessa escola positiva da criminologia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá no AVA, né? Tinha até um texto bem completinho, um texto antigo, mas um bom texto que faz uma síntese, um artigo que faz uma síntese das principais tendências dentro da escola positiva, narrando um pouco das perspectivas de Cesare Lombroso, de Enrico Ferri e de Rafael Garofalo, tá? Então, quem ainda não teve a oportunidade de verificar esse artigo disponível no AVA, ele está lá à disposição de vocês, só chegar a pegar, e é de fácil acesso, de fácil leitura também, bem tranquilo, tá bom? Está à disposição de vocês lá. Vou compartilhar o material aqui para a gente iniciar, portanto, a nossa aula de hoje. Conforme vocês forem tendo dúvida, evidentemente, que vocês vão fazendo os questionamentos que se mostrem necessários. Pessoal, como eu disse para vocês lá nas primeiras aulas, estudar criminologia é estudar as escolas da criminologia, é estudar os pensamentos criminológicos. E nas aulas antecedentes, nós basicamente nos dedicamos ao estudo daqueles antecedentes a uma criminologia que é tida como uma criminologia científica. Dentro desses antecedentes, eu mencionei para vocês o Malleus Maleficarum, no século XV, mencionei para vocês a escola clássica do direito penal, com Cesare Beccaria, com Francesco Carrara, com os expoentes de percepções sobre o direito penal enquanto ciência jurídica, vamos colocar assim, de visualização do crime enquanto um ente ou enquanto um elemento jurídico, tal qual intuiu o Francesco Carrara. Quando nós nos deparamos com a escola positiva ou positivista, como preferem alguns, nós vamos nos deparar com uma pretensa ruptura com aquelas percepções que foram intuídas pela escola clássica do direito penal. A escola positiva, ela parte de uma crítica à escola clássica, dizendo que não é possível entender ou compreender o crime enquanto um ente jurídico, que o crime está muito ligado ao indivíduo que o realiza, que a percepção mais importante para se compreender o fenômeno criminoso não é os elementos ficcionais, que eles chamam de metafísicos, de criação ou de descrição daquela conduta que está sendo criminalizada, mas sim a necessidade de compreensão do comportamento violento a partir de quem o realiza. O criminoso ou o delinquente ganha, então, uma figuração central de estudo, né? Seja pela frenologia, que é o estudo do crânio, que eu já destaco aqui nessa página inicial, seja pela análise das características físicas do delinquente, por componentes biológicos daquele indivíduo, por questões que são psicológicas daquele indivíduo, né? Então, a escola passa a se debruçar, isso é escola positiva, sobre o indivíduo em si, sobre a figura do criminoso em si. Essa escola, ela tem duas grandes influências, né? Ela tem duas grandes influências. Ela é capitaneada por três expoentes, podemos dizer assim, que eu já coloquei aqui em evidência também. O Cesare Lombroso, que já cansei de mencionar para vocês, o Enrico Ferri, que é este do meio aqui da projeção, e o Rafael Garofalo. Cada um
tendo uma perspectiva e uma importância, uma relevância dentro da escola positiva. Mas em termos de influência, em termos de premissa, em termos de ponto de partida, nós podemos dizer que há uma grande influência de Augusto Comte, né, que trabalha com o positivismo sociológico, e também, e talvez esta seja a maior das influências da escola positiva da criminologia, a figura de Charles Darwin com a origem das espécies, né? Com a sua obra A Origem das Espécies e as construções teóricas a respeito da evolução. Tanto o pensamento, e por isso destaco como uma influência para todos, mas tanto o pensamento de Lombroso, Ferri e principalmente de Rafael Garofalo são muito influenciados pelas teorias, pelas percepções, pelas construções de Charles Darwin, tá certo? Então, vocês podem perceber, podem compreender essa influência teórica nas construções realizadas pela escola positiva da criminologia, tá bom? Pessoal, e no que consiste a escola positiva da criminologia? A escola positiva da criminologia, ela vai tentar encontrar quais as razões que levam determinados indivíduos à prática criminosa e busca essas razões enquanto um elemento patológico. O crime, para os expoentes da criminologia positiva, ele seria uma patologia, ele estaria enraizado no indivíduo, ele seria um componente humano, sobretudo, e acima de qualquer outra coisa. Não por menos é que Cesare Lombroso era médico, e a perspectiva sobre o crime seria uma perspectiva patológica. Para Lombroso, o crime seria, portanto, uma doença, o crime seria uma patologia. A ideia aqui é pegar o pensamento desses autores, analisar o pensamento desses autores, a reflexão de cada um deles, e também identificar como, eventualmente, eles influenciam hoje na atuação do direito, na atuação das agências punitivas e quais as perspectivas críticas que, na sequência, foram desenvolvidas sobre essa perspectiva que nós podemos nominar como uma perspectiva etiológica da criminologia. A busca, o objeto da escola positivista é identificar quem é o criminoso. Veja só, então guardem bem isso na mente. O objeto da criminologia positiva é identificar quem é o criminoso. Seu expoente é, portanto, como disse para vocês, Cesare Lombroso, né? Cesare Lombroso é um médico e que realizou estudos profundos sobre a figura do criminoso e também da criminosa. Ele escreve 2 livros. E para aqueles que querem se aprofundar no estudo da criminologia, por mais que esses livros eles sejam recheados de preconceitos, né? Sejam livros que tenham um conteúdo que, quando você lê, você consegue depreender aspectos racistas, aspectos de preconceito contra a mulher, inúmeras questões que hoje nós rechaçamos por absoluto, é importante para tentar entender o contexto histórico da formação desse conhecimento. É importante para entender como ele influenciou ao longo de mais de um século as organizações culturais, a forma como ele influenciou, inclusive na Segunda Guerra Mundial, na formação do pensamento nazista e na formação do pensamento fascista. Compreender e entender esse pensamento se mostra, portanto, importante, notadamente para que a gente possa criticá-lo também com profundidade. Estas são as 2 grandes obras de referência do Cesare Lombroso. Uma mais conhecida, que é do Homem Criminoso, ou do Homo Delinquente. E ele também escreveu uma outra obra, e aí ele tenta identificar na mulher, né? Tenta identificar na mulher as figurações, as características também de quem seria a mulher delinquente. Estas são as 2 grandes obras do Cesare Lombroso, L'Uomo Delinquente e La Donna Delinquente. Eu confesso para vocês, deixa eu só voltar aqui, confesso para vocês que eu havia lido do Lombroso até hoje só o
o homem delinquente, só o homem criminoso, né? Mas eu consegui encontrar, tem no Kindle da Amazon, o e-book do Ladrona Delinquente. Eu até há pouco tempo atrás não consegui encontrar esse livro, queria muito ler, para estabelecer um patamar crítico. Penso até em escrever um artigo sobre, comentei com alguns colegas, né, em estabelecer uma pontuação crítica específica sobre o Ladrona Delinquente, e encontrei e estou lendo. E estou achando, assim, absurdo, né, coisas extremamente preconceituosas lançadas no conteúdo do livro, mas é preciso ler para que a gente possa criticar. E quais eram as ideias centrais que nós podemos extrair do pensamento do Cesare Lombroso? Ele dizia que era possível identificar o criminoso, tá? Era possível identificar o criminoso e, além disso, o criminoso, ele, via de regra, seria um criminoso nato, com uma característica peculiar que seria o atavismo. O que é o atavismo? O atavismo é uma característica do indivíduo que o compara com indivíduos que estão em fases anteriores da evolução. Ora, quando o Lombroso ele iniciou as suas pesquisas, ele iniciou os seus trabalhos, num dos primeiros trabalhos por ele desenvolvido, ele se deparou com um indivíduo sobre quem estava realizando uma autópsia, e esse indivíduo, de nome Giuseppe, ele teria, segundo as proposições de Cesare Lombroso, características que seriam características similares a espécimes que estariam mais abaixo no processo evolutivo, aqueles que formariam o que depois nós conhecemos como o ser humano, né? E a partir disso, Lombroso passa a identificar características, e veja a influência de Charles Darwin aqui, características que seriam indicativas deste atavismo, deste atraso no processo evolutivo. E veja como isso é preconceituoso, né? Para além do atavismo, Lombroso se debruçou com um problema. Por quê? Porque dentro da linha de estudo dele, ele percebeu que muitas daquelas pessoas que ele estava avaliando, né, tinham essas características que eram características atávicas. Mas outros praticavam crimes sem que necessariamente tivessem essas características, né? Sem que ele pudesse identificar o atavismo e a figuração do criminoso nato. A exemplo daqueles criminosos que seriam criminosos passionais, a exemplo daqueles criminosos que seriam criminosos ocasionais. E aí Lombroso soma outros fatores ao atavismo que seriam indicativos característicos de prática criminosa. Estes outros dois elementos são a epilepsia, que ele coloca como um importante elemento impulsionador da prática criminosa, e a loucura moral. Né? A loucura moral, aquele indivíduo que não teria freios, que não teria condições de convívio em sociedade sem um agir que seria um agir violento. Somando esses três fatores, Lombroso busca aquelas características que seriam as características, portanto, do homem criminoso. Essas características estariam ligadas ao estudo da frenologia, que ele pega de um sujeito anterior chamado Joseph Gall e se baseia na análise de anomalias cranianas. Então, ele vai tentar encontrar aquelas anomalias que são anomalias cranianas. Lombroso, ele estuda, e existe na Itália um museu que é chamado Museu de Cesare Lombroso, e lá estão estocados milhares e milhares de crânios, né? E milhares de documentos que retratariam os estudos empíricos realizados por Cesare Lombroso. Então, ele pegava esses crânios e fazia um estudo. E o interessante é que, antes de Lombroso, essas teorias desenvolvidas dentro do aspecto da frenologia estavam um tanto quanto desacreditadas. Ele resgata isso e faz uma análise um tanto quanto profunda. Essa é a primeira percepção, analisar anomalias cranianas.
Além das anomalias cranianas, Lombroso também passa a estudar a composição física do indivíduo, características pessoais, a fisionomia. Muito do que Lombroso estuda está atrelado à fisionomia e aos caracteres corporais do indivíduo. Ele apresenta certas características que seriam características identificativas do homem criminoso. A sua composição biológica também. E aqui não estamos falando de um estudo aprofundado da genética, já que o estudo aprofundado de genética, ele passa a ser desenvolvido nas teorias seguintes, e não necessariamente ligadas ao aspecto de estudo criminal, mas está se falando, sobretudo, de hereditariedade. E este estudo inicial de hereditariedade é a base para estudos absurdos, né, que acabam permitindo uma percepção da questão criminal por um aspecto eugênico de supremacia de certos seres sobre outros. Então, realmente, um pouco complexo, um pouco triste os resultados, que são os resultados decorrentes do estudo de Cesare Lombroso. E, para além disso, até porque estuda o aspecto da loucura moral, ele não deixa de considerar aspectos psicológicos. Claro que aqui não se tem um avanço em campos mais atuais, mais contemporâneos de percepção da psicologia. Né? Não se está falando aqui de um estudo de psicologia comportamental, não se está aqui falando... Peraí, só um pouquinho que eu acho que saiu aqui do... Vamos por aqui, saiu um pouquinho. Então, voltou. Não se está falando aqui daqueles conhecimentos mais avançados de psicanálise, das teorias freudianas, das derivações do estudo de Freud para a criminologia. Está se falando de uma análise empírica de verificação de determinados comportamentos. Eu até comentei com a turma da manhã o seguinte, que não havia muito método para essa valoração psicológica. Era uma observação empírica a partir de relatos que eram feitos. Começando a ler o Ladona Delinquente, né, você encontra coisas que mais parecem fofoca de vizinha do que método científico. Você encontra lá relatos de uma vizinha que prestou um depoimento para Lombroso dizendo que a criminosa, entre aspas, que ele estava avaliando, desde criança já corria pela vizinhança sem obedecer ninguém e praticando pequenos furtos. E aí ele fala de uma inidoneidade moral ou de uma loucura moral perceptível desde a tenra infância. Mas quer dizer, qual é o método científico exato, a não ser ouvir relatos, reunir esses relatos e chegar a conclusões que são conclusões precipitadas? E o aspecto psicológico em Lombroso, ele me parece ser um aspecto psicológico secundário. E explico por que secundário. Porque ele visualiza a questão psicológica a partir de uma aferição anterior das características físicas, aí tentando comprovar a sua teorização. É possível saber, é possível conhecer o indivíduo a partir de sua fisionomia, a partir da sua estrutura craniana, a partir de suas eventuais deformidades corporais, a partir de sua hereditariedade e a partir de um avanço de um comportamento psicológico num ou no outro sentido. Esta organizando a leitura que Lombroso faz da realidade. E ele coloca tudo nas suas duas obras, né? Ele retrata esse estudo e chega à pré-definição de certas características daquilo que ele considera como sendo o homem delinquente e também a mulher delinquente. Né? É um estudo importante, sobretudo para a gente entender como ele marcou época e para que nós possamos criticá-lo, ok? Veja, aqui na sequência eu coloco um quadro com alguns retratos, né? Então aqui vocês podem visualizar os retratos do homem delinquente e da mulher delinquente, né? O estudo da mulher ele fez especificamente sobre mulheres que eram mulheres russas, então ele centralizou o estudo em mulheres que eram mulheres russas.
E aí ele vai predefinir com relação aos homens, né? Principalmente com relação aos homens, mas ele faz isso também com relação às mulheres, mas determinadas características conectadas a determinados tipos de crime. O homicida teria uma característica. O criminoso sexual teria outra característica. O criminoso que não consegue resistir a uma confusão, a uma briga, a uma quebra dos padrões, né? Aquele que vive arranjando confusão, teria uma outra característica. Então, ele faz um estudo e busca estabelecer caracterizações. E dentro daquele absurdo que eu já falei para vocês, as conclusões lombrosianas, ele analisa a mulher e não a centralizando como uma criminosa propriamente dita, porque ele coloca a mulher, veja o absurdo, numa posição de inferioridade. E ele diz que aquela mulher que delinque, via de regra, não se volta à prática criminosa, mas ela se conecta ao exercício da prostituição. Então, veja os pontos de preconceito, inclusive quando ele desenvolve uma tese de uma pretensa inferioridade. Este era o posicionamento e a percepção daquilo que se desenvolveu no final do século XIX, inclusive com influência no início do século XX. Isso é importante, temos que saber e temos que conhecer, sobretudo, como disse, para criticar. Deixa eu ver se alguém está... O Lucas falou que parece com o segundo ali. Liga a câmera ali, Lucas. Vamos conferir. Agora todo mundo tinha que ligar a câmera, né? Fazer as conferências que são... Aí, ó. Pô, não é que parece mesmo, hein, Lucas? Botar lado a lado aqui, hein? Eu acho que não é uma boa ideia, não, hein, professor? Daí senão a gente vai descobrir todo mundo é meio louco. Liga a câmera também, Flávia. Agora é que ninguém mais liga, né? Lucas até desligou. Não, Lucas, fica tranquilo, não é parecido não, cara. Pode ficar com a câmera ligada. Capo Brigante o nome do 2 lá? Exatamente. Capo Brigante. E assim, ele faz aquilo que a gente chama de uma taxonomia, né? Ele classifica pessoas, veja que loucura. Ele faz uma classificação de pessoas a partir de suas características físicas. Deixa eu até pausar aqui esse compartilhamento, pegar um trechinho daquele artigo que eu compartilhei com vocês lá. Tem um trecho descritivo de características, só para a gente ver a extração que está lá. Liga a câmera aí, Vitor. Vamos ver se dá para fazer um comparativo, né? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Abrir o texto. Gordo não é delinquente, graças a Deus. Pelo menos isso, né? Senão a gente tava ferrado, hein, Vinícius? Então tá aqui, ó. Espera aí. Só por aqui ao lado. Tá aqui, ó. Tá no Saiba Mais, né? Deixa eu abrir. Esse aqui, Escola Positiva e sua influência na legislação penal brasileira. Ele foi publicado nessa revista Justiça. E aqui tem, quem ainda não leu, é de Oswaldo Hamilton Tavares, né? Uma percepção até não tão crítica, mas que organiza o raciocínio e ainda faz uma análise das repercussões no Brasil, né? E aí ele coloca aqui uma síntese das conclusões a que chegou Lombroso sobre as características físicas. Fala basicamente o seguinte: em suas constantes peregrinações pelos cárceres e nosocômios, o notável antropólogo foi anotando os dados característicos do criminoso nato. Baixo de estatura, por exemplo, eu já estou nessa, né? Crânio pequeno, branquicéfalo e assimétrico, testa estreita, lábios finos, orelhas em formas de asa, zigomas salientes, prognatismo, face longa e larga, cabelos abundantes, rosto pálido, né? Eu tenho boas características dessas aqui, né? Psicologicamente, aqui, ó, falamos de elementos físicos, mas também elementos psicológicos. Psicologicamente, o criminoso nato se traduz por especial insensibilidade moral,
impulsividade, preguiça, vaidade e imprevidência. Mancinismo, tem que ver no dicionário, isso aí eu não conheço. Analgesia, ambidestria, o ambidestro, né? E o canhoto também é considerado como característico. E desvulnerabilidade são outros traços por ele denunciados. Nele não se desenvolve, no homem criminoso, no criminoso nato, o senso moral. Ademais, apresenta distúrbios sensoriais e disfunções dos reflexos motores. Tudo aquilo que é defeituoso, né? Tudo aquilo que é errado, todas aquelas características que é negativas, o sujeito ele só coloca... tá sem câmera, é ótimo. Só coloca características que seriam características negativas na formação do homem delinquente, na indicação de quem seria o homem delinquente. Então, quis fazer esse relato só para vocês verificarem também as conclusões a que teria chego o Cesare Lombroso na identificação do seu homem delinquente. Tá? Voltando aqui para o nosso material de projeção, ali estão algumas dessas características, né? E o criminoso, ele estaria muito marcado, como eu já falei para vocês, pelo atavismo, que seria a evolução tardia, a loucura moral e a epilepsia. E isso tanto no homem quanto na mulher, né? Com as peculiaridades das características próprias de cada um, tá certo? Pessoal, esta é uma percepção de análise do sujeito, de análise do indivíduo, de análise do homem e de análise da mulher. É por isso que a escola de pensamento desenvolvida pelo Cesare Lombroso ficou conhecida como antropologia criminal, né? Porque antropos e logos, estamos falando aqui do estudo, do conhecimento, da ciência, como acharem melhor para o sentido de logos, mas nós estamos falando aqui do estudo do homem. E para que fim? Para o fim de identificação criminal. Crime enquanto patologia. Na sequência da escola positiva, além da antropologia criminal, nós temos o desenvolvimento de uma teoria levada a cabo por um outro sujeito muito famoso dentro da escola positiva, que é a figura de Enrico Ferri. Tá? Enrico Ferri escreveu uma série de livros, inclusive livros que usamos muito no dia a dia da advocacia e da acusação também. Ele escreveu discursos de acusação, escreveu discursos de defesa. Enrico Ferri, além de um estudioso, era também um grande orador. E dentro da escola positiva, ele faz uma análise que é uma análise mais voltada à percepção social do que à percepção individual. Podemos dizer que, de certa maneira, ele complementa, mas sem fugir das bases, o pensamento do Cesare Lombroso. Se forem buscar o escrito principal que o coloca no centro da escola positiva da criminologia, este escrito principal é o Sociologia Criminale, o Sociologia do Crime. Tá certo? Então, esta foi a obra desenvolvida por Enrico Ferri. E ele faz uma análise dizendo que, e veja como ele se conecta com o que diz o Cesare Lombroso, bati sem querer aqui, o que diz o Cesare Lombroso, passando a fazer uma análise de 3 fatores que estariam ligados à identificação do ser criminoso, do sujeito criminoso, do praticante do crime, do criminoso nato também, porque ele não se desvencilha daquelas percepções que eram as percepções de Cesare Lombroso. E dentro da busca de identificação destes 3 fatores, ele vai dizer que existem os fatores biológicos efetivos, aqueles já estudados por Cesare Lombroso, né? As questões atinentes às características físicas, a hereditariedade, tudo aquilo que Lombroso identificou, Ferri traz para dentro de sua compreensão teórica. Além disso, ele menciona elementos que são elementos cosmotelúricos ou físicos ambientais, né? Aqueles elementos que são elementos ambientais de um conteúdo físico e não de um conteúdo social, e por isso cosmotelúricos.
telúricos, tal qual o quê? Tal qual a temperatura, que eu falei para vocês que Quetelet estudava, né? As condições climáticas estariam, portanto, a influenciar o indivíduo num ou noutro tipo de comportamento, mas além desses elementos, que seriam elementos cosmotelúricos e dos elementos biológicos, Enrico Ferri dá um destaque para os elementos que seriam elementos sociais, né? Ele dá uma importância, ele dá um destaque, portanto, para aqueles elementos que são elementos sociais. Mas vocês podem dizer o seguinte, mas se ele traz elementos sociais, ele se distancia um pouco da teoria lombrosiana, porque ele não está falando que o crime está centrado única e exclusivamente no indivíduo. Verdade, mas ele continua com um componente etiológico, né? Ele busca compreender o indivíduo enquanto criminoso nato, e ele parte da mesma ideia, da mesma raiz, que é a raiz do determinismo, dizendo que o homem será criminoso por estas características e por sua inserção social, e não por sua livre escolha. O que fazem os positivistas é romper com a ideia de livre-arbítrio que havia ganho muita força nas construções teóricas da escola clássica do direito penal. Se você pega o pensamento do Ferri, o pensamento do Lombroso e o pensamento do Garofalo, eles negam esse livre-arbítrio. Eles percebem um determinismo, dizendo, olha, se o sujeito ele é assim, se ele é atávico, se ele é um criminoso nato, né? Se ele está dentro de uma inserção social deturpada, ele necessariamente será criminoso, se comportará como criminoso. Nós temos aqui um rótulo pré-estabelecido a partir da identificação das características. Isso é o paradigma etiológico, a pré-definição do criminoso por suas características ou por sua inserção em um determinado meio social, né? É um etiquetamento, é uma rotulação a partir de características de determinados indivíduos, tá certo? Então, essa é a contribuição que Enrico Ferri traz por uma perspectiva, que é uma perspectiva social, somada aos elementos biológicos e aos cosmotelúricos, ok? Na sequência, temos também o pensamento daquele que eu considero, pelo menos para mim, essa é a minha percepção, o mais extremista da escola positiva. E vocês podem estar pensando, meu Deus, mas o Cesare Lombroso já não era o mais extremo que se poderia chegar. Na verdade, não. Na verdade, eu acredito que o pensamento de Rafael Garofalo é ainda mais preconceituoso e as repercussões que ele quer dar, que ele sistematiza dentro da escola positiva, elas trazem uma repercussão para o direito penal, que é uma repercussão neutralizadora, de uma incidência não só punitiva, mas de uma incidência eliminativa. Quando Garofalo pega o pensamento, sobretudo de Lombroso, e traz para a construção, para a redação de um sistema jurídico fundado nessas percepções, ele tem ações efetivas por meio dos mecanismos de punição ou, podemos dizer aqui, mecanismos de eliminação. O livro escrito por Rafael Garofalo é o La Criminologia, né? A criminologia é o primeiro a utilizar esse termo especificamente em uma publicação. Quando nós dizemos que a criminologia científica ela começa na escola positivista, quem cunha este nome, quem utiliza este nome e publica uma obra específica é efetivamente Rafael Garofalo, que inclusive busca dar uma certa sistematização jurídica para as percepções, para aquelas reflexões que são reflexões ditadas pela criminologia, tá certo? Deixa eu ver aqui as questões que vão surgindo. O livro usado por alguns membros do Ministério Público até hoje. Na verdade, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as influências. Mas é verdade, né? Isso acontece, essa influência, a gente bem sabe que efetivamente ela existe. Não precisou eu dizer, já que o Vitor disse, já me poupa o trabalho, tá? Veja só, pessoal. Então, ele escreve esse livro, A Criminologia, e o que ele faz? Ele pega a percepção daquelas classificações de criminoso, né? Principalmente de criminoso nato,
O próprio Ferri estabelece uma classificação específica de criminosos. O Ferri vai dizer que existe o criminoso nato, que existe o criminoso passional, né? Aquele criminoso sanguíneo, reativo, né? Que diante de uma situação extrema reage também com violência. Além do criminoso nato, do criminoso passional, haveria o criminoso ocasional e o criminoso habitual, né? Ambos ligados a situações que seriam situações sociais, por isso a importância da sociologia na construção do pensamento do Ferri. O que faz Garofalo é o seguinte, ele percebe essas classificações, essas taxonomias, e principalmente atrelado à figuração do criminoso nato, daquele criminoso que seria o criminoso atávico, ele constrói uma teoria de que determinados criminosos são incorrigíveis. E ele acaba contrariando ou ampliando percepções ditadas por Ferri e por Lombroso. Ele vai além. Ele trabalha com a ideia de incorreição. E se ele trabalha com a ideia de incorreição, ele diz que o agir do Estado, a pena, o ato de punir, os mecanismos, os instrumentos de punição, eles devem exercer um fim social, né? E não há que se ter muita atenção com aquele indivíduo, porque a preocupação tem que ser uma preocupação com a sociedade. E aí ele trabalha com uma perspectiva de compreender nestes indivíduos um caráter de periculosidade. E ao perceber esse caráter de periculosidade, Rafael Garofalo vai dizer que a solução é de eliminação, de neutralização. Ora, se o criminoso é nato, se ele nasce assim, se ele é incorrigível, se eu percebo quais são as suas características, eu tenho que, de alguma forma, eliminá-lo. E aí a sua grande proposição, a sua grande, vamos dizer assim, contribuição no aspecto de punir é a pena de morte e as proposições de medidas de segurança. Ele não usa essa nominação que vem posterior, mas ele cria o cerne da ideia da medida de segurança, né? Aquela punição sem prazo para acabar, a punição do indivíduo por ser quem é e não necessariamente por aquilo que realiza. O punir o louco nos manicômios. Eu não sei se vocês já leram um livro aqui, um livro bom, até poderia trabalhar esse livro com vocês, por um caráter de obrigatoriedade, né? Mas obrigatoriedade nem sempre é bom, mas se chama Holocausto Manicomial Brasileiro. Tá? O nome da autora é Daniela Arbex. Tá? É um livro muito bom, esse livro Manicômio, é o Holocausto Manicomial Brasileiro, que vai analisar o manicômio de Barbacena e os maiores absurdos que aconteciam no manicômio de Barbacena, tal qual a lobotomia. Vocês já ouviram falar de lobotomia? Quando você trabalha com eletrochoques, eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas que você deixa o sujeito sem reação, sem capacidade de agir, realmente sem livre-arbítrio, sem condições de convivência em sociedade, porque o sujeito já nem reage aos estímulos que são os estímulos externos. Em muitos manicômios brasileiros, esses tratamentos experimentais, essas lobotomias, elas aconteciam. Isso muito deriva do pensamento de Rafael Garofalo, né? Porque ele colocava o criminoso nato como um nada, como um sujeito perigoso, como um sujeito incorrigível, que poderia ser sujeito a qualquer tipo de sanção, de punição, dada a sua incapacidade de correção. Você percebe a ida e vinda, né? A ida e vinda do pensamento. Nós passamos pela escola clássica, a escola clássica centrada no iluminismo, buscando uma proporcionalidade da pena, tentando compreender as coisas enquanto entes jurídicos. E aí, quando você adentra ao século XIX, você tem uma virada um tanto quanto maluca das coisas, pretensamente sob um viés que seria um viés científico.
e chama-se a escola clássica de metafísica, não fundada em certezas, não fundada em empirismo. Então, às vezes, o pensar, o refletir e o estudar nem sempre vai por um caminho bom. A gente tem que ter cuidado, né? Nós temos que ter princípios, certos valores a priorísticos, porque senão as reflexões elas seguem por caminhos que são caminhos inviáveis. O Vinícius coloca, tem o filme Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro, que mostra a lobotomia. Exatamente, né? Esse filme é muito bom. O que você compartilhou ali, Vitor? Professor, o Lucas falou ali que tem um documentário no YouTube sobre esse manicômio aí de Barbacena. Eu não vi Eu esse joguei o link documentário, ali. eu só li o livro. Boa, Eu vou boa. colocar no grupo também lá, no nosso grupo do WhatsApp, o link. Joga no grupo aí que eu quero assistir. Então, na verdade, é basicamente isso, né? Obrigado pela contribuição, pessoal. Acho que tanto esse documentário é válido, o livro, e também o Bicho de Sete Cabeças, né? E uma série de outras obras, outros filmes sobre manicômio também, né? Tem A Ilha do Medo, acho que é com Leonardo DiCaprio, tem o Laranja Mecânica, que não é bem uma lobotomia, mas um tratamento experimental em que você bota o sujeito com aqueles palitos para que o olho fique aberto, fazendo ele ver cenas de violência e ministrando a ele uma série de medicações, né, em que você busca transformar o sujeito para que ele não consiga agir em tese de uma forma violenta, de uma forma agressiva. Tudo com base em um conceito que é um conceito de periculosidade. E olha que interessante, porque para aprender no curso do processo, para se utilizar de prisão preventiva, um dos conceitos mais utilizados é a ideia de periculosidade, que estaria atrelada ao indivíduo. E é definida quase sempre de uma forma subjetiva nos processos, né? Então, já aqui percebemos uma certa influência na nossa forma de processar criminalmente, de atuação das agências punitivas, até como uma forma de uma neutralização parcial. Então, essa somatória de pensamentos, né, daqueles principais expoentes da criminologia positiva, tá? Claro que tem uma série de problemas, evidente, né? Evidente que quando a gente vai para o Labeling Approach, a primeira das escolas críticas da criminologia, o Labeling Approach vem descendo a porrada na escola positiva, né? E com várias perspectivas que são perspectivas importantíssimas. Mas o que chama atenção é que, pelo mundo todo, a escola positiva deixou a sua influência, deixou a sua repercussão. E ainda que as características físicas das pessoas, nos mais variados locais do mundo, sejam muito distintas, o que se fez foi adaptar a ideia lombrosiana para cada um desses espaços, né? Se você for pegar aquela foto, eu coloquei, a gente volta um pouquinho aqui, a foto do homem criminoso. Até o Ferri e o Garofalo, não sei se eles são meio parecidos com alguns dos descritos aqui. Eu não vou ser preconceituoso contra eles também, não. Mas veja só, essas características aqui, elas podem ser encontradas em certas pessoas num determinado espaço geográfico. Então, vamos pegar aqui a Itália, onde é realizado o estudo do Lombroso, e arredores. Se eu trouxer isso para o Brasil, ou se eu trouxer isso para o Japão, eu não vou encontrar essas características no Japão, né? Essas características físicas lá não vão estar dentro de uma linha de adaptação ao pensamento lombrosiano. Mas o que se fez? O que se fez é um processo de adaptação. E eu acho que um dos piores processos de adaptação do pensamento lombrosiano foi feito por um brasileiro, que não é muito falado, ele fica um tanto quanto esquecido. Fica esquecido, mas é nome de cidade, né? É nome de cidade, acho que é no Maranhão, que é o Raimundo Nina Rodrigues, tá? O Raimundo Nina Rodrigues, ele foi muito influenciado, também médico, também psiquiatra, igualzinho o Lombroso, legista, estudo de corpos e tudo mais. E o Raimundo Nina Rodrigues é o fundador
da antropologia criminal no Brasil. Mas tenho certeza que vocês já tinham ouvido falar de Lombroso, talvez já tenham ouvido falar do Ferri, talvez já tenham ouvido falar do Garofalo, alguns menos, né? Mas Ferri e Lombroso sempre muito famosos no debate cotidiano da criminologia. Mas eu acho que ninguém aqui havia ouvido falar do Nina Rodrigues. E podem me corrigir se eu efetivamente estiver errado. O Nina Rodrigues, ele traz o pensamento lombrosiano para o Brasil. Só que a perspectiva que ele traz para o Brasil é atrelada à questão da raça. Olha que loucura. Ele faz uma transformação extremamente preconceituosa, mais ainda, né, se é que isso é possível, ele faz uma virada de preconceito, fazendo um estudo sobre a raça e falando que haveria uma maior tendência à prática criminosa entre negros e mestiços. E ele escreve um livro, na verdade é um pequeno artigo, esse artigo até é fácil de encontrar na internet, não é esse que eu coloquei aqui, Os Africanos no Brasil, é o seu livro principal, é o principal livro escrito pelo Nina Rodrigues, mas ele escreveu um que e vocês acham fácil para ler na internet, né? Que se chama Mestiçagem, Degenerescência e Crime no Brasil. Que ele faz uma análise, tal qual o Lombroso, de estudo empírico, e ele diz que a principal causa de crime no Brasil é a mestiçagem. Olha o preconceito, olha a definição a priorística de características, olha como a nossa criminologia brasileira ela foi desenvolvida. Pegou-se o pensamento lombrosiano, e ao ser inserido no Brasil por Nina Rodrigues, esse pensamento ganhou uma conotação racial, né? Expressa. Não é mesclado, não. Não é aquela questão, aquela perspectiva de racismo estrutural que nós ainda vemos e é algo muito triste. Era algo claro, algo expresso e algo declarado. E o livro dele não está tão distante assim, temporalmente. Nós estamos falando do Africanos no Brasil, escrito em 1935. E nesse momento, essa forma de pensar não toma só o Brasil, né? Mas ela ganhou evidência na Segunda Guerra Mundial, ela ganha evidência no nazismo, ela ganha evidência em teorias que eram teorias genéticas eugênicas, e esse pensamento lombrosiano se espraia pelo mundo todo com estas adaptações. E veja, e tentar entender um pouco isso, né? Tentar entender como é que isso repercutiu no Brasil. Até pouco tempo atrás, em determinadas escolas de polícia, né, haviam manuais de criminologia e dentro das referências bibliográficas constavam o Nina Rodrigues, não para fins de ser criticado, mas como base teórica da percepção e construção do pensamento criminológico. E aí talvez isso explique um pouco, né, do porquê o nosso sistema penitenciário ele é tão formado por uma mesma classe de pessoas, de uma mesma raça, né, e como há uma atuação no exercício do direito de punir extremamente seletiva. Por quê? Porque não se pode negar que esta forma de pensar deixou inúmeros reflexos, talvez conscientes e talvez inconscientes. Esta era a criminologia do século XIX e também de parte do século XX. Né? É a criminologia do Lombroso, do Ferri, do Garofalo e do Nina Rodrigues. Vamos pensar um pouco nisso, né, para as nossas reflexões que vêm em seguida. Só antes de chegar nessa parte aqui, e antes da gente debater um pouco os aspectos gerais dessa aula, que é uma aula muito importante, para a gente estabelecer aspectos que são aspectos críticos, né? A Daniela está escrevendo aqui, A Costureira e o Cangaceiro, o livro fala de criminologia. Eu não conheço esse, Daniela. Se quiser abrir o áudio para a gente falar um pouquinho. Na verdade, é um romance, professor. E tá. Primeiro, na verdade, depois da faculdade, foi um dos poucos contatos que eu tive com a criminologia.
e falando da frenologia, por isso que Aham. eu me lembrei. Salvo Ah, engano, é. um dos personagens, ele é o chefe do Instituto de Criminologia. O livro passa-se no século passado, e aí ele é o chefe da criminologia do estado do Pernambuco. Aí estou falando, eu me lembrei que também fala lá de lobotomia, de frenologia, de criminologia, e ele usa esse estudo para dizer que os cangaceiros são criminosos por conta do estereótipo. Exato, exatamente. Contribuindo. Não, excelente. Sabe quem que é o autor desse livro? É A Costureira e o Cangaceiro, é isso? Isso, é um romance, mas é bem interessante. Eu vou pesquisar aqui. É uma mulher, não é um homem, não, é uma Ah, tá, é autora. uma autora. Vou Ótimo. procurar aqui e ponho aqui para vocês verem. Compartilha com a gente. Obrigado, viu, Daniela? Excelente, Da- excelente contribuição. Então, pessoal, veja só. Nós temos hoje, e isso sem sombra de dúvidas, repercussões criminológicas diretas e indiretas desse pensamento, que é o pensamento da criminologia positiva, né? Com toda certeza. É aquilo que eu falei para vocês. Nós temos, na criminologia positiva, a formatação de estereótipos, seja pelo pensamento do Lombroso, Ferri, Garofalo e também Nina Rodrigues, que cria novos mecanismos de estereotipação, né? Nós temos aqui a formulação de estereótipos. Estereótipos marcam, estereótipos movem ações, estereótipos ditam comportamentos. Nós bem sabemos disso. Na hora de julgar, por vezes, os estereótipos vão influenciar o juiz. Na hora de fazer uma abordagem policial, a autoridade policial, às vezes, se guia por esses estereótipos, né? Isso é uma verdade inegável. Às vezes nós, o advogado, quando está lá atuando, se depara com um cliente, tem as reações, que são as reações ao estereótipo, fala, poxa, esse vamos ter que dar um jeito, né? Aquela coisa do marketing defensivo, ele vai ter que pôr uma boa roupa, vai ter que bem se portar antes de seguir à frente do juiz. Mas você está fazendo essa leitura de estereótipo, por mais que seja inconsciente, mas de uma forma protetiva, querendo que o outro não o julgue pelo seu estereótipo, mas você percebe isso, né? Então, aqui, ó, Costureiro Cangaceiro, Francis de Pontes e Maria Helena Rouanet. Beleza, não, eu vou pesquisar. Bacana, boa recomendação, tá? Então, pessoal, há essa repercussão, que é uma repercussão indireta da criminologia positiva. Mas há também, né, uma repercussão que é uma repercussão direta na forma de pensar e que se reflete ainda hoje. Eu trouxe aqui e eu compartilhei lá no AVA com vocês também, ou acho que compartilhei, se eu não compartilhei ainda, me desculpe, mas eu vou compartilhar, mas que é um primeiro estudo para a gente pensar aqui sobre uma criminologia de ordem genética que ganha evidência nos dias atuais. Eu peguei aqui esse editorial é da universidade, acho, de uma revista da Universidade do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E, na verdade, esse Adrian Rain, ele é do Departamento de Criminologia, Psiquiatria e Psicologia. Olha a conexão com o Lombroso, né? A ideia do médico estudando crime, é um médico estudando crime. Sempre acaba dando um problema ou outro, né? Da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, Estados Unidos. E esse Adrian Rain, ele diz que há a identificação de um gene do crime. Depois vocês vão ler o artigo que eu compartilhei lá com vocês, mas esse gene do crime seria o MAO-A, tá aqui, ó, usando a MAO-A, que seria uma enzima, né, que metaboliza a serotonina, um neurotransmissor, tal, indivíduos antissociais. A partir da identificação do MAO-A, você identificaria alguém que teria uma tendência genética à violência ou uma tendência genética à prática criminosa.
A pergunta que eu faço para vocês, para a gente debater um pouquinho agora, e podem fazer outras perguntas conectadas com outros pontos que vocês queiram trazer, mas é basicamente o seguinte: o que vocês acham dessa teorização genética aqui, em comparativo a tudo aquilo que nós falamos anteriormente? Se quiserem ligar a câmera também, é uma boa. Eu prometo que eu não vou fazer as rotulações lombrosianas. O que vocês acham dessa percepção genética, um estudo novo, ali a gente está falando dos anos 2000, né? Mas para identificar pessoas violentas, potencialmente criminosas, através de um perfilamento genético. E aí, pessoal? Ou antes disso, né? O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham da escola positiva, contribuição, pontos negativos? Lucas, ia falar? É difícil, né, professor? A gente tecer um comentário que não vá justificar a questão genética, né, para o crime, porque não que não seja, digamos assim, a própria pessoa, né? Mas tudo está inerente aos atos que ela pratica. E aí os atos que ela pratica nada mais é do que, digamos assim, a externalização daquilo que ela tem em mente. Uhum. E aí, se essa mudança genética, digamos assim, gera um problema na mente, entendeu? É complicado assim falar, não, são fatores externos. Ah, não, não é uma patologia. Eu acho que está atrelado à condição mesmo, digamos assim, genética da pessoa. E, Entendi. na verdade, não só dessa pessoa, porque, veja só, muita gente fala, eu não teria coragem de matar, né? Mas fazer igual outro, vê uma barata, fala, mata, 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 né? Então, assim, eu acho que é bem humano isso, acho que é condição mesmo humana, entendeu? Agora, se uns desenvolvem mais, outros menos, aí é outros aspectos, mas todo mundo tem essa carga genética. Acho que é... Complexo. Isso aí. O que mais? Eu acho que também na última aula a gente estava conversando, eu até comentei a respeito da parte social que envolve, né, o ato do criminoso. Aí você perguntou a respeito do colarinho branco, né? Uhum. Aí a gente fica, putz, o que é, né? Será o fato social? De repente a pessoa vem de família rica e tal. Com o avanço, negócio de tecnologia, de genética, eu estava vendo uns tempos atrás que nas universidades dos Estados Unidos, eles acharam uma enzima, um DNA, não sei o que é lá, que faz a pessoa ser propensa ao esporte. E tanto eles proibiram essa análise, porque daí é muito forte nos Estados Unidos essa parte de análise de esporte, né? As universidades, então eles proibiram como ética, né? Uhum. E aí essa parte de DNA na parte de criminoso, e aí? Né? Não, é muito complicado, né? Porque você trouxe uma perspectiva, Vinícius, interessante para o esporte, né? Aí vamos pensar o seguinte: eu avanço geneticamente e aí eu digo que o Vinícius tem o gene ou a enzima propensa para o esporte. A Daniela tem a enzima propensa para a música. O Lucas, é que caiu aqui, está na ordem da tela, nada pessoal, tá, Lucas? Mas o Lucas tem a enzima propensa para o crime, para a violência, né? A Elimara tem a enzima, o gene propenso para a dança. Você percebe como eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um conteúdo genético. Lambrosiando. Não, e eu estou fazendo taxonomia, né? Eu estou dizendo, olha, Vinícius, olha que bacana, você tem aqui todo o teu extrato genético, teu currículo genético, você coloca no Lattes e todo mundo vai olhar, porra, esse cara é um bacana, é um esportista, né? A Daniela, o que era a Daniela mesmo? Era música, né? A Andréia, que apareceu aqui agora, é a nossa escritora, ela tem o gene da escrita. Eu estou pré-rotulando, não acertei, Limara, mas a gente chuta, né? No Lucas eu também errei, tenho certeza. Então, veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com determinismo. Olha como é complicado, né? E ao trabalhar com determinismo, eu estou voltando à perspectiva de atavismo, estou dizendo que você é um esportista nato.
A Daniela é uma cantora nata, né? E eu estou dizendo que vocês estão vinculados a isso simplesmente porque há uma propensão, que é uma propensão genética, né? Então, há que se ter, isso que eu digo, há que se ter muito cuidado com as proposições, que são as proposições que buscam a pré-identificação de comportamentos. Comportamentos são comportamentos. Quando eles são realizáveis e eles sejam antissociais, aí, e daí pela percepção técnico-jurídica, seja pela percepção da escola clássica, finalista, funcionalista do direito penal, eu posso agir e reprimir esse comportamento. Agora, quando eu me utilizo de estereótipos, né? Estigmas, características físicas, rotulações, para pré-definir quem é o criminoso antes mesmo de um comportamento, isso se torna extremamente perigoso. E aí o que já te passo, eu vi que você levantou a mão, Daniel, já te passo a palavra, mas e a Andréia na sequência também. Mas veja, o grande problema aqui é o seguinte, e se vocês pegarem esse editorial do Adrian Raine, vocês vão ver, ora, o que ele quer? Ele é médico, tal qual o Lombroso, né? Ele tem uma percepção de solução, tal qual o Garófalo. Garófalo extremista, né? Pena de morte, eliminação, neutralização. O Adrian Raine fala, vamos controlar, é possível controlar isso com medicação. E o livre-arbítrio, né? E se a pessoa não quiser tomar essa medicação? E até onde age essa medicação? Será que não é uma coisa estilo laranja mecânica, que você deixa o sujeito abilolado? Será que não é uma forma de lobotomia química, aqui exagerando? Até que momento você tem o limite, que é o limite ético, para uma atuação dessa, para aquele sujeito que, digo, não fez absolutamente nada? E aí somos esportistas, músicos, e por azar, né, quando buscaram o perfil genético do nosso amigo Vitor, o dele deu criminoso. E aí? Né? Só para tirar um pouco essa carga negativa do Lucas, encontrei mais um aqui à nossa disposição. Percebe como tudo isso é muito complicado, como tudo isso é muito complexo? E as escolas críticas, então, evidentemente, vão se voltar contra isso. Daniela, a palavra está com você, depois eu passo para a Andréia. Tá sem áudio. Se você puder ligar teu áudio, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Imagina. E no nosso caso também, que somos acadêmicos de direito, a gente tem que pensar na presunção da inocência. Se a gente sair testando todo mundo, e testar todo mundo, esse é músico, esse é bailarino, esse é dançarino, esse é criminoso, esse é... Como é que fica? Às vezes o cara pode ter o gene, não sei se existe essa possibilidade ou não, realmente eu nunca li a respeito disso, mas às vezes a pessoa pode ter, não sei, ter sido criada num lar, ter tido uma base familiar, que aquilo não foi aflorado nele. Assim como a gente sabe que tem muita gente que é boa e vai para o crime em função daquele meio social, porque, principalmente no nosso país, que é empurrado para aquela situação, eu não tenho outra alternativa, porque eu não tenho escola, eu não tenho saneamento básico, eu não tenho o que comer, eu vou vender droga, daí eu vou assassinar porque eu estou usando droga e preciso... Então, assim, eu, Daniela, acho muito complicado o extremismo em tudo. Claro, claro. Não, com certeza, com toda Era certeza. isso. Obrigado, Daniela. André. Oi, professor, boa noite. Boa Eu estava com a noite. câmera desligada, mas estava atenta aqui, com as Tá anteninhas ótimo. ligadas. Bom, então, essa tua aula me rendeu 1, 2, 3 folhas. Eu Olha aí, gosto de coisa fazer boa. resumo, gosto de escrever. Então, a questão aqui que o senhor colocou do Lombroso, É eu escritora, não vou né? ler Escritora. tudo, eu não vou ler tudo, aqueles resumex que eu faço, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Ele fazia a característica das pessoas como um etiquetamento, né? Era um etiquetamento. E o trabalho que ele fez tem que ser visto, entendido na realidade e condições que ele tinha e vivia na sua atualidade. Então, era outra época. Porém, eu dando uma estudada e uma lida na aula, foi colocado a questão de tatuagens. Bem. E essa questão me trouxe atualidade, porque
tem coisas que realmente a gente consegue encaixar. Igual até uma questão da polícia, que fala de tatuagens de palhaço, onde que pessoas ladrões, né? Digamos assim, usam, tem e desenham a tatuagem de palhaço. Isso é visto até hoje. Uhum. É falado até hoje, o senhor que é penalista, tudo eu acho que sabe, né? Uhum. Então, aí, por exemplo, a pessoa vai tatuar igual meu filho, suponho. Ele foi fazer, a gente já fala, não põe palhaço, meu filho. Porque, né, pega, a polícia vê, já acha que tem um fundamento. Então, quer dizer, algumas coisas lá de trás, elas representam, sim, tem fundamento para a atualidade de hoje. Então, algumas coisas eu consegui, claro que outras não, como a Daniela colocou, né? A gente não pode olhar para a pessoa e por causa da cor dos olhos, do cabelo, como tá colocado até em vídeo na aula, colocar a pessoa como criminosa, não é assim, mas algumas coisas faz sentido. Questões, inclusive, de organizações criminosas, eles têm o desenho próprio deles, máfias chinesas, tem um padrãozinho ali, sabe, nessa parte criminal. Eu achei bem interessante, eu estou gostando da tua matéria. Nem vou ler aqui que tem um monte, escrevi um monte. Apareci. Não, excelente. Como o Vinícius bem percebeu, eu acertei na rotulação, tá vendo? Temos uma escritora, olha aí, ó. E tem também a parte da historicidade, porque, por exemplo, eu tenho muitas tatuagens e cada tatuagem que eu tenho tem a história dela. Então, por exemplo, eu tenho a chave da Sociedade Alternativa, né, do Raul Sertem, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Então, cada uma, na época que eu fiz, ela tem uma história. Mas não tenho de palhaço. Melhor. Tô brincando, tá? Sem discriminar. Não, é importante porque você não pode rotular nada, claro. Tá? Desculpa aí se alguém tem, né? Uma que, né? Não, imagina, isso é importante, e até eu havia esquecido de passar, de falar um pouco desse detalhe, que é o detalhe das tatuagens, né? Então, ele faz, o estudo do Lombroso, ele é muito amplo, e ele estuda muitos aspectos. Como ele faz uma valoração empírica de tudo que ele encontra, né, e ele começa a encontrar naqueles prisioneiros que ele está estudando também tatuagens. E o que acontece? A tatuagem ela é utilizada para variados fins e ela despertou por muito tempo inúmeros preconceitos, né? Até poucos anos atrás, quem tinha tatuagem tinha contra si alguns preconceitos. Eu acho que tem num filme, não me lembro qual filme que o sujeito, para entrar na marinha ou na aeronáutica, ele pega um band-aid, uma coisa assim, e cobre a tatuagem, porque se vissem que ele tinha tatuagem, ele não conseguiria entrar. Alguns editais para ingresso em Polícia Militar, Polícia Federal, e estou falando de 20 anos atrás até, né, pediam que o candidato, isso colocado no artigo do edital, não tivesse tatuagem. Então, a rotulação, o estigma, né, o etiquetamento correlacionado à tatuagem, ele também existiu e ele tem uma origem lombrosiana. Mas como é que o Lombroso fez esse processo identificativo correlacionado à tatuagem? É que realmente, né, dentro de estabelecimentos prisionais, existem simbologias que às vezes são colocadas como tatuagens para identificar o tipo do crime, a organização a qual pertence, o grupo do criminoso eventual do qual faz parte. E algo que existe, como você bem relatou, André, até hoje, né? Então, efetivamente, isso existe, e ele simplesmente utilizou dentro do processo identificativo dele, dizendo que certas tatuagens tinham uma determinada simbologia. Perfeito, o teu raciocínio é uma das características trazidas pelo Lombroso e uma pré-rotulação, porque pode ser alguém que tenha uma carpa tatuada, um palhaço tatuado, e não seja criminoso, e vai tomar chumbo se entrar e se deparar com a polícia. Dá uns tapão na orelha, né? Já vai estar etiquetado. Então, realmente é complicado estar dentro do processo de estigma da coisa toda. E quando você fala em etiquetamento, é exatamente isso. Se vocês buscarem no Google lá fotos do Museu de Lombroso, você vai ver o rosto empalhado, muitas vezes, ou o crânio, e embaixo uma etiquetinha. Homicida,
ladrão, né? Então, realmente, você percebe que com o Lombroso, você começa com um etiquetamento. Isso vai ser absolutamente criticado por meio da teoria, que é a teoria do labeling approach, né? Então, numa sequência, não agora, a gente vai deixar para estudar criminologia crítica ao final, mas a criminologia crítica, ela vai dizer, essas teorias positivas, elas estão absolutamente erradas, equivocadas, são preconceituosas, são racistas e elas precisam ser denunciadas como tal, né? E uma crítica muito importante posta, já te abro a palavra, Lucas, uma crítica muito importante posta é no seguinte sentido: quando as teorias críticas elas vão ser estudadas, elas vão olhar para o pensamento lombrosiano e falar, olha, o teu problema é o seguinte, quando você faz o teu estudo empírico e vai fazer a tua identificação, fica fácil você chegar às conclusões que você chega, porque você está fazendo uma valoração e uma análise empírica, mas você não analisa pano de fundo, né? Como assim não analisa pano de fundo? Você tem que ver que aquelas pessoas estão no presídio ou foram consideradas criminosas, não necessariamente porque tem características que são peculiares, mas essas características peculiares levaram essas pessoas a um processo de criminalização. São aqueles grupos sociais que, via de regra, são criminalizados, né? Que são mais atingidos pela atuação estatal. Se a gente pegar o criminoso do colarinho branco, aqui mencionado pelo Vinícius, ele não bate em nenhuma das características do Lombroso, né? Ele não está dentro de nenhuma etiqueta social, mas, eventualmente, ele praticou um crime. Mas a etiqueta sobre ele não recai, porque, via de regra, ele não é atingido, não corriqueiramente, não cotidianamente, pelo processo de criminalização. Este é um ponto crítico muito importante, tá? Lucas, pode falar. Pessoal, quem eventualmente precisar sair, entendo perfeitamente, porque a gente já passou um pouquinho do horário. Mas pode perguntar, Lucas. Não, o senhor já respondeu, na verdade era nesse sentido dessa análise dele, porque ele já pegava os próprios criminosos, né? Ou Sim. ele fazia uma análise mesmo empírica, esse cara aqui tem essa tendência. Ele pegou um cara que era homicida. Ele já pegou o que já estava criminalizado, sempre o que já está criminalizado. Ele não pegou, tipo assim, uma criança e foi acompanhando da infância até a idade adulta, entendeu? Não fez um estudo assim. Vamos ver se vai, se pratica. Ele pegou já os que já... Em tese, ele não errou então, né? Porque ele já pegou os caras que tinham cometido o crime, só etiquetou. Exatamente, ele faz uma coisa muito simplista, né? Ele pega a etiqueta e ele, depois que o sujeito já está etiquetado, porque já passou pelo processo de criminalização, ele procura outras características dentro dessa etiqueta. Veja, é uma loucura, né? Então, o pensamento é extremamente criticável, mas compôs a nossa realidade criminológica por séculos. Veja só, né? E ainda, indiretamente, às vezes inconscientemente, ainda compõe. Então, Professor. é um ponto a pensar. Diga, Flávia. Sobre as tatuagens só, a PM, pelo menos no último edital, ainda tinha esse quesito de não ter tatuagens. Ainda tinha? Meu Deus! Ainda tinha, pra você ver. Mas, assim, agora falando da matéria em si, é meio complexo isso, né? Porque que nem o Vinícius brincou no começo da live, gordinho não comete crime, né? E como o professor falou, às vezes a gente tem esse pensamento, né? A gente vai jogar aqueles joguinhos de, quem que matou fulano? E aí a gente nunca pensa na pessoa que tem certas características. A gente pensa naquela que pode ser a mais malvada, que tem uma tendência, acaba tendo um pensamento às vezes preconceituoso. E ainda bem que a gente, né, que a teoria estava errada e que a gente conseguiu comprovar que não é simplesmente por ser um rosto ou ter um determinado gene que determina o crime. Porque se fosse assim, as prisões, nossa, seria totalmente preconceituoso, seria aquele que a gente brinca, né? É só o cara que mora na favela, é bem complexo, na verdade. Não, muito. Porque quando a gente está estudando estereótipo hoje, pela perspectiva lombrosiana, mas existe o estereótipo analisado, Flávia, pela perspectiva que é a perspectiva da psicologia comportamental, né? Então, dentro da psicologia comportamental, estudam-se os estereótipos.
E dentro desses estereótipos, eu tenho estudado bastante esse negócio de psicologia, estou até fazendo um curso de extensão em psicologia, para ver se eu pego um pouco dessa questão da psicologia também, né? E aí, lá no curso, eles falam o seguinte, olha, nós temos uma tendência a confiar mais nas pessoas que têm traços infantis. Porque a gente confia porque, né, aquela coisa a gente confia porque ela parece ser boazinha, porque ela parece que não vai te fazer mal, que ela não vai fazer nenhum tipo de maldade. Agora, se a pessoa tem aqueles traços muito marcados por testosterona, um ar meio violento, agressivo, né, você já fica com o pé atrás, né, você já não confia tanto. Mas veja, isso é formulação de estereótipo, porque não quer dizer absolutamente nada, né? Você pode confiar e vai exatamente perceber que está absolutamente tanto que errado. quando a gente tá na rua, a gente fica, né? Não, mas aquele ali tá de fone de ouvido, ele não vai me assaltar, tá, né? Tá com uma camiseta, a gente espera que a pessoa esteja com uma roupa preta de capuz e seja uma pessoa com uma cara, né, brava. E não observa o restante das pessoas, é bem isso mesmo. Exatamente, às vezes é a pessoa, às vezes é o lugar, né? Quem que você vai num bairro perigoso? Você vai num bairro perigoso, você já olha para todo quanto é lado com mais atenção, né? O que a gente está fazendo? Rotulação, está estigmatizando o espaço público, como faz a escola de Chicago. Então, depois, mais para frente, a gente vai estudar essas estigmatizações e rotulações também na perspectiva do ambiente urbano, teoria das janelas quebradas, né? Também é muito interessante. A etiologia, ela tem o indivíduo como base, mas a verificação do crime também no ambiente urbano, certeza. Não sei se alguém comentou, não sei, opa, deixa o Vitor, pode falar, Vitor. Não, só vou fazer um apontamento bem rápido sobre a questão desse autor brasileiro que você trouxe, que trouxe a ideia do Lombroso para o Brasil. Uhum. Fazendo a pesquisa para o TCC, eu não estou fazendo em criminologia, né? Eu faço em ambiental. Tá. A questão... E daí, nesse trabalho para descobrir como que surgiu a construção da moda no Brasil, na verdade, eu achei um material que fala sobre os alvarás que eram expedidos pela rainha Maria I. E ela já tinha alvarás em 1621, onde era proibido a extração do ouro e o ofício de ourives, que foi o primeiro ofício, né, realmente do Brasil, que Portugal deixou o Brasil produzir. Negros, índios, eles já tinham essa característica. Eles já tinham, aliás, um padrão de características que não podiam trabalhar porque já eram criminosos. E a base deles vinha desde a época lá do Martelo das Bruxas, que às vezes não lembro se no Martelo das Bruxas é citado isso, mas Portugal, principalmente, eles tinham um costume de identificar o criminoso por meio do hábito cristão. Se eles chegassem numa civilização distinta e a pessoa não gostasse de tomar o vinho e não gostasse de comer o pão, ela não tinha concebido o corpo e o sangue de Cristo. Entendi. E daí eles eram já taxados de criminosos. O eurocentrismo deles era com base nisso. Os estigmas, né? Exatamente. Sim, e o Brasil, e é absurdo como o Brasil herdou isso, assim, é uma coisa que é muito enraizado. Sim. Não, peguem, se vocês puderem, evidentemente, sei que vocês estão aí com TCC, um monte de coisa para fazer, mas quando puderem, pega o livro, o La Donna Delinquente, do Lombroso. Você, sabe aqueles livros de você passar raiva, mas que você lê justamente sabendo que você vai passar raiva de tanta coisa errada que o livro diz? Pega o La Donna Delinquente e pega o artigo do Nina Rodrigues, que é o Mestiçagem, Degenerescência e Crime no Brasil. Você vai ver a quantidade de absurdos que eles falam e que representavam o pensamento de uma época, porque os caras fizeram sucesso. O sujeito é nome de cidade, né? Lombroso é a grande referência, é considerado o pai da criminologia. Então, quer dizer, né? Veja como isso influenciou em determinadas épocas. Tá bom? Diga, Vinícius. Quem precisar sair, fica à vontade, tá? Não, é rapidinho aqui, meu filho tá jogando ali, daí minha internet dá umas picadas, não sei se alguém já comentou. Mas André, falando a respeito de tatuagem, tem um colega nosso que é militar da faculdade, ele comentou que esses desenhos não seria um preconceito, são desenhos que as próprias organizações criminosas fazem para se identificar. Não é questão de preconceito. Então, o cara desenha o Chuck lá, quer dizer isso. O cara desenha a carpa, é de traficante, entendeu? É um sinal deles, isso aí, não seria um preconceito. Sim. Só isso. Não, isso é verdade. Eu até comentei rapidamente isso, né?
no seguinte tá, então, sentido, Uhum. que na verdade, as organizações criminosas, os grupos criminais dentro da estrutura penitenciária se utilizam das tatuagens para essa finalidade específica, você entendeu? Mas aí começou a surgir, a partir disso, um preconceito geral contra tatuagens, historicamente. Tá. Entendi. Mas Uhum. ainda há uma repetição disso, e certas tatuagens têm os seus significados. Isso é fato, inegável. Andréia tem o palhaço Arrelia, né? Tem você desenhado. Não vou contar onde que está o desenho, tá? Pode Pelo deixar. amor de Deus, não fala não, Ô, Andréia. Deixa... professor, então, é como eu falei, é porque tem alguns grupos criminosos que têm a tatuagem específica deles. Eles têm a marca, Sim. entendeu? Quanto à questão que foi colocada do palhaço, isso daí é uma coisa que já vem, né? De outros tempos que acaba, como até mesmo o senhor comentou, da carpa, né? É a questão do palhaço, mas não é discriminando, é porque é uma coisa que se comenta mesmo e também que a gente já sabe, lendo e assistindo e vivendo, que tem as tatuagens específicas das organizações criminosas. Perfeito. Não, exatamente, concordo. Pessoal, eu tenho que começar a segunda aula, quem quiser ficar aí tá convidado, tá? Se eventualmente estiverem sem aula, mas eu acho que tá tranquilo, tá bom? Eu já vou começar a admitir, então, eu não vou fechar a sala, então, se quiserem, podem ir saindo. Agradeço a atenção de todos, não vou fechar porque já tem gente da outra turma entrando, tá? Boa Obrigada, noite. viu, professor? Bom... Desculpa eu brincar com o Vinícius, que eu tenho a dele no lugar que você Não. quer. É só para descontrair um pouquinho, é que ele gosta de mexer com a tia. Ele gosta de mexer com a tia. Mas tá Não bom, espalhe, beijo. Andréia, não espalhe. Não espalhe. Beijo. Tchau. A gente Boa até noite. queria, professor, mas nossa outra aula não permite, então boa noite. Tranquilo, não, tranquilo. Boa noite para vocês. Até mais. Vou entrar na outra aula aqui. Antes que já ia trazer. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais um pouquinho a gente já inicia, tá bom? Só esperar o pessoal ir entrando, a gente já inicia.